Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, os familiares também. Então, hoje nós vamos para a sexta aula, referente ao tema dos cuidados paliativos, continuando as reflexões sobre o final da vida, tá? Principalmente na aula de hoje, sobre o processo de morte e morrer, tá? Então, a gente falou na aula anterior do panorama brasileiro, né, atual. Brasileiro, mas na verdade aqui do Ocidente, né? Então, a morte sendo deslocada para os hospitais, morre-se mais só, né, nas UTIs principalmente. A morte ainda é considerado um assunto tabu. A gente vincula muito esse assunto a coisas negativas, né, inclusive interdita esse assunto. E muitas vezes os profissionais tratam as pessoas que passam por esse processo com uma certa indiferença, tá? Então, foi o que a gente estava comentando na aula anterior. Deixei algumas legislações aqui para vocês, né? Então, uma do Conselho Federal de Medicina, que tem critérios de admissão e alta para pessoas na UTI. Essa resolução surgiu com o intuito de normatizar um pouco, né? De não transformar a UTI num lugar onde se leva a pessoa para que ela morra, né? Então, assim, ela tá muito mal, vamos levar para a UTI. Então, não, a UTI é uma unidade de terapia intensiva destinada a pessoas, né, que necessitem, mas caso a pessoa já esteja no processo de morrer e não tenha indicação de intubação, de uso de drogas vasoativas, de monitoramento, né, contínuo, talvez esse ambiente não seja o melhor para ela. Então, para orientar os profissionais, o Conselho de Medicina tem até uma resolução, tá? Tem uma outra resolução ali também do Conselho Federal de Medicina para normatizar o atendimento aqui, ó, dos pacientes na fase final de vida das doenças crônicas, justamente para levar em consideração essas coisas que nós estamos conversando na aula, tá? Tem também a Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando, tá bem? Além disso, na enfermagem, a gente tem nosso código de ética, que foi revisado, e lá também tem alguns parágrafos, né, que se referem à ortotanásia, ao respeito ao final da vida, tá bom? Então, pessoal, para organizar essa questão, né, das pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, se elas forem acompanhadas, então, desde o diagnóstico, é possível que se converse sobre o fim da vida, né, de forma que isso não seja um tabu, e a pessoa tem a possibilidade de fazer as diretivas antecipadas de vontade, que é um documento, também pode ser denominado testamento vital. É um documento onde a pessoa deixa expressa, né, por escrito, todas as suas vontades, o que ela deseja, o que ela não deseja, né? Registra em cartório e dessa forma a família e os profissionais eles podem se embasar nesses documentos para tomar decisão. A gente não tem ainda muito a cultura de fazer isso, né, aqui no Brasil, porém, vale também a vontade expressa dos pacientes ali no momento da internação, desde que registrada no prontuário, tá bom? O que acontece é que às vezes o paciente quer uma coisa, o familiar quer outra, e nunca conversaram sobre isso, e isso não vai ser decidido numa hora onde o processo de morrer já está instalado, tá? Então, isso que a gente está conversando não é para ser decidido na hora que o paciente já está em processo de morrer, assim, avançado, né? Isso é para ser conversado num outro momento, né? Com mais calma, tá bom? Então, olha aqui, ó, nesse documento a pessoa pode expressar a sua autonomia, o que ela quer, o que ela deseja, né? Ela pode ser trocada informações, porque para ela escolher o que ela quer, o que ela não quer, ela tem que receber informação da equipe, né? Ela pode manifestar a sua vontade em relação a algumas coisas, também liberdade de escolha. Então, por exemplo, olha, eu não quero que me leve para a UTI, eu não quero ser entubado, eu não quero que passe uma sonda nasogástrica em mim. Então, a pessoa pode fazer algumas escolhas, né? Ela pode dizer como que ela quer a privacidade nesse momento, se ela preferiria
ficar em casa, se ela preferiria ficar no hospital, né? Ela pode discriminar o acesso que ela quer da informação, se ela quer saber tudo, se ela quer designar alguém para que a equipe explique o que está acontecendo, né? Ela pode decidir também o tipo de acompanhamento espiritual que ela quer, se ela quer visita, se ela não quer, se ela tem vontade de ver alguém ou alguém de alguma religião, ela pode expressar tudo ali. Primado a pessoa sobre a ciência e a sociedade. Então, isso é muito importante, às vezes difícil para alguns profissionais, né? Às vezes a ciência pede para que seja feita uma transfusão, por exemplo, mas essa pessoa não quer. Então, ela tem o direito, né, a ter sua autonomia respeitada, tá? Queixas, reclamações, ela também tem um canal mais livre para fazer isso. A gente tem que garantir que ela tenha equidade de acesso aos serviços e que esse documento, né, seja acessado em tempo útil, né, e que seja do conhecimento dos envolvidos, da equipe, da família. Então, o ideal, assim, para quem tem uma doença crônica, que a gente sabe que vai avançando, eu sempre dou o exemplo da insuficiência cardíaca, porque foi uma das primeiras doenças que a gente está estudando, né? Então, à medida que a doença vai avançando, quando chega lá na classe 4, é o momento de começar a abordar esses assuntos com calma, né? Isso vai ajudando também no preparo mental para essa fase, tá bom? É um momento, assim, muito difícil, mas ao mesmo tempo de esclarecimento, de reconhecimento das vontades do outro também, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, depois vocês vão ver, né? De uma diretiva antecipada de vontade, tá bom? Que deve ser registrado em cartório. E eu coloquei aqui esse baralho, ó, que é esse daqui, que chama Cartas na Mesa. É um baralhinho da Sociedade Brasileira de Geriatria. Ele custa mais ou menos R$30. E esse baralhinho, ele deve ser usado como um jogo mesmo, tá? Então, claro, precedido de uma conversa, porque nem sempre o momento que nós queremos ter essa conversa é o momento que a pessoa quer ter a conversa. Então, pode ser com ela ou pode ser com o familiar dela também, em momentos diferentes ou juntos, tá? O ideal é que vá se preparando o momento dessa conversa, se combine o dia. Então, esse baralho é bem interessante, pessoal, porque ele tem muitas possibilidades, ó. São várias cartas, né, como se fosse um baralho mesmo. E aí, aqui, o paciente ou o familiar, ele vai ler todas as alternativas e vai separar, de um lado, tudo que ele não quer e de um lado, tudo que ele quer. E nós vamos conversando sobre cada uma dessas coisas, para que fique bem claro, né? Tem as regras ali de como que você vai jogar, né? Vem um joguinho, então até no joguinho eles orientam que o paciente separe em 3 montinhos as cartas, né? O que é muito importante para ele no processo de morrer, o que é mais ou menos importante ou o que não é importante. E a partir daí vai se lendo e conversando até que se extraia o que é muito essencial. Então, vou ler algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, ó, uma cartinha diz qual a sua vontade especial, né? Será que ele tem alguma vontade? Eu queria muito me reconciliar com alguém. Então, vamos tentar entrar em contato com essa pessoa. Então, por isso que esse baralho não é para jogar um dia antes da pessoa morrer, né? É uma tentativa de conversar, de resolver pendências, tá? Ó, quero saber tudo o que vai acontecer em seguida. Então, por exemplo, ele quer saber se a falta de ar dele piorar, o que pode acontecer, quais as opções de tratamento. Eu posso te colocar num CPAP, né, num VNI, o médico pode entubar você, entubar não quero, certo? Então, é uma coisa interessante para conversar sobre a doença. E tem várias, ó. Quero ouvir minhas músicas preferidas, por exemplo, né? Então, até bom para você saber que música que a pessoa gosta. Então, enfim, tem uma série de alternativas ali. É bem interessante esse baralhinho, tá bom? Tem um outro documento na internet, se vocês quiserem procurar. Ele se chama Kit de Conversas Iniciais sobre o Fim da Vida. Também é um documento que a gente pode baixar, é gratuito, e ele tem um roteirinho de como começar essa conversa. E você pode até
deixar para o paciente, para ele ler e para ele ir preenchendo assim as coisas, né, que ele gostaria, que ele não gostaria, para que vocês possam ir conversando, tá? Claro, tudo isso é bom ser feito com toda a equipe ciente, né, pessoal? Porque são coisas muito delicadas, então toda a equipe ciente, não tem um profissional certo para aplicar esse baralho. Eu acho que, assim, quem tiver mais afinidade com o paciente, tá bom? Então, aqui essa escala de sintomas eu já falei para vocês, da ESAS, né? A comunicação de notícias difíceis, acho que eu não falei. Então, pessoal, em relação à comunicação de notícias difíceis, tem uma série de protocolos. A gente vai falar um pouquinho desse protocolo SPIKES, né? Que são formas como nós e todo o resto da equipe deveriam se comportar frente a uma notícia difícil. Então, olha aqui, ó. Prepare-se para se comunicar, né? Então, vamos pensar assim, ó. Essa notícia difícil pode ser com a pessoa que está doente ou com a família dela. Vamos imaginar, assim, um dia em que o médico vai dar uma orientação para o familiar de que o familiar dele, então, está próximo do processo de morrer. É uma notícia difícil, tá? Então, a gente pode seguir esse protocolo nesse momento, tá? Quem estiver junto na conversa. Então, ó, prepare-se para se comunicar. Então, escolha um local, de preferência onde haja acomodações para sentar. Aqui a gente já pode começar pensando, né? Será que todos os hospitais têm esse lugar para conversar? Eu já vi muitas vezes pessoas dando notícias muito sérias no corredor, na porta da UTI, por exemplo, né? Então, esse não é o melhor local, tá fora do protocolo. Então, se no local onde a gente vai trabalhar não tem esse lugar, o que a gente pode fazer? Um projeto para criar esse lugar, entendendo a ciência, né, a literatura. Teve uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, ano passado, não sei se vocês vão se lembrar, que caíram 2 prédios numa favela. Foram construções feitas, né, em áreas de risco e os prédios desabaram. Muitas pessoas ficaram soterradas. E uma equipe que estava atendendo os familiares construiu, claro, de forma bem improvisada, né? Uma tenda com várias cadeiras para poder ter essas conversas, né? Se vocês buscarem os vídeos na internet, vocês vão ver isso. Então, é bem interessante essa preocupação, tá bom? Esse local pode ser uma sala, né, pessoal? Cuidar, assim, para não ter imagens muito ofensivas. Então, por exemplo, sei lá, numa maternidade, onde o pai perdeu o filho, daí tem uma foto de um filho, sabe? Cuidar com imagens que possam trazer sentimentos muito intensos para as pessoas, tudo mais neutro, né? Também é recomendado, pessoal, que haja local para sentar, de preferência cadeira bem confortável, porque isso gera um sentimento de acolhimento. As cadeiras, de preferencialmente próximas, né, umas das outras, que não tenha distância e que não tenha nada na frente. Então, por exemplo, não pode ter uma mesa. O ideal é que não tenha uma mesa. O ideal é que as pessoas estejam próximas com o corpo mesmo, né? Outra coisa que é recomendado é que não tenham muitos objetos que a pessoa possa arremessar. Porque pode ter pessoa, sei lá, pega alguma coisa e arremessa na outra. De repente tem um vaso, né? E a pessoa pode arremessar o vaso. Então, eu até li uma vez um artigo que dizia que você pode colocar almofadas. Se a pessoa tiver, né, uma reação de raiva, de ira, e ela, né, sentir vontade de expressar isso, ela pode arremessar uma almofada, por exemplo, né, que não vai machucar ninguém. Cuidar da privacidade, então é um local que não pode ficar abrindo a porta toda hora, né? Então, assim, a partir do momento que você vai conversar, fecha-se, desculpe, fecha-se aquela porta para se ter a conversa. Outra coisa ali, ó, reserve tempo para conversa. Então, assim, não fique olhando no celular, no relógio, né? Reserve mais ou menos uns 40 minutos, né? Dependendo da situação, até um tempo maior, tá bom? Segundo passo. Ambiente preparado, então, ó, descubra o quanto o paciente sabe, ou no caso, se for o familiar, né? O quanto quer saber, o quanto aguenta saber. Isso é muito importante, foi algo que eu aprendi. Eu tinha comigo como verdade, assim, que a gente sempre tinha que falar a verdade, né? E estudando, a gente percebe que não.
que não tem uma regra para isso, né? Cada um é único, então uns vão querer saber toda a verdade nos mínimos detalhes, o paciente no caso, né? Outros vão querer saber um pouco só, não com muito detalhe, e outro não vai querer saber nada, vai preferir que designe essas informações para alguém da família. Na família também vai ter isso, vai ter alguém que não quer saber os detalhes, vai ter alguém que quer saber todos os detalhes e vai ter alguém que não quer saber nada, tá? Então isso a gente também tem que estar ciente de como que vai ser essa relação. Então, ó, utilize pergunta aberta, por exemplo, o que você sabe sobre a doença. Eu acho que uma coisa boa de perguntar é assim, ó, o que o médico falou para você da sua doença? Ah, e tem mais alguma coisa que você gostaria de saber, ou que você tá com dúvida? Ou se você tem algum medo, algum receio, né? Acho que dá para perguntar assim. Ó, atente aos sinais não verbais durante as respostas, então pode ser do paciente ou da família. O que é sinal não verbal? Então, por exemplo, muito choro, olhar muito para o chão, olhar muito para o céu, né? Coisas assim que demonstram inquietação. Então, eu posso perguntar sobre isso. Por que você está olhando sempre para o chão? Por que você olha sempre para o céu? Né? Qual o motivo do teu choro, tá? Identifique sinais de ansiedade extrema ou sofrimento exacerbado. Então, por exemplo, às vezes choram. Então, dá tempo para a pessoa chorar, tá bom? Às vezes ela tá com raiva, vai te ofender, vai gritar. Então, precisa dar esse tempo, tá? 3 aqui, ó. Compartilha a informação. Então, você tem que dar uma notícia, né? Ou você, ou o médico. Então, ou a nutricionista, por exemplo, né? Sei lá, quem vai dar a notícia. Então, ó, compartilha a informação. Então, de voz bem suave, mas firme, vai usar um vocabulário adequado. Exemplo, olha, sua mãe está em uma situação muito grave, né? E ela tem risco de morrer. Então, é uma frase simples, sem palavras muito complicadas. Às vezes, a gente quer enfeitar muito a frase e algumas pessoas não entendem. Então, tem vários registros, assim, informais que as pessoas receberam notícia de óbito e não sabiam o que era a palavra óbito, né? Sei lá, muita gente não sabe o que é droga vasoativa, tá? Então, a gente tem que usar informações bem claras, tá? Ó, seja claro. Então, não é para ficar inventando, tá? Faça pausas para que ele tenha oportunidade de falar. Então, por exemplo, o médico deu essa notícia. Olha, sua mãe, né, seu pai, alguém tá numa situação grave e tem risco de morrer, ok? Isso é uma notícia grave. Faça uma pausa. Então, é importante pausa para que a pessoa receba aquela notícia, assimile, valide a compreensão e aí ela vai começar a elaborar os questionamentos que ela tem para perguntar. Tem muitos profissionais que dão todas as informações. Olha, é grave, aconteceu isso, agora eu vou fazer isso. Ok, bom dia. E sai. E a pessoa não tem nem tempo de processar. Então, sempre após uma notícia difícil, dá um tempo, tá? Ó, valide a compreensão fazendo perguntas curtas para a pessoa. Então, por exemplo, você compreendeu o que eu lhe disse, né? E eu posso até perguntar o que você compreendeu, né? Para validar mesmo. Ó, utilize, depois de tudo isso, provavelmente vai vir alguma emoção, que nem sempre é só choro, como eu disse, pode ser raiva, né? Você pode usar o toque afetivo. Como já é recomendado que você fique próximo para dar essa notícia, você pode fazer um toque, por exemplo, no ombro, né? Ou na mão, simbolizando que você sente muito também, né? É uma questão de compaixão. Quando você faz isso, está demonstrando que você compreende o sofrimento do outro, tá? Ó, verbalize compaixão e solidariedade com o sofrimento do outro, mas aí cuidar um pouquinho no que você verbaliza. Então, nunca dizer assim, eu sei o que você tá sentindo. Ninguém nunca sabe, né? Então, frases que a gente pode usar, né, para verbalizar essa compaixão, não afirmando que você já sabe como é aquele sentimento, né? Só tomar cuidado. Então, aqui, ó, compartilhar informação, já expliquei. 4, acolher os sentimentos. Então, permanecer junto ao paciente, se for para ele que tá dando a notícia, ou do familiar, ficar junto ali um tempo, né?
e permitir que ele fale a respeito, tá? Então, se ele quiser falar alguma coisa, se ele quiser chorar, às vezes ele fala um pouco. Então, escuta um pouco, tá? Verbalize disponibilidade para ouvi-lo, né? Então, você tem que, depois de toda essa avalanche de informação, dar um tempo para ele se expressar também, ok? E aí vem o quinto passo, ó, planeje o segmento, porque daí você tem que fechar a conversa, ok? Então, ó, fale concisamente sobre sintomas, possibilidades de tratamento, prognóstico. No exemplo que eu dei, que já é uma notícia de morte eminente, veja, a gente pode falar sim sobre sintomas, o que pode acontecer nesse processo, né? Tratamento aqui não vai haver, mas o que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento? Então, a gente vai comentar isso, tá? Então, veja, primeiro dá a notícia, a pessoa assimila, ela conversa, ela tira a dúvida e depois vai ser falado o que vai ser feito, tá? Claro, sempre tentando contemplar os desejos do paciente e da família, ok? Ó, estabeleça junto com o paciente metas a curto, médio prazo e ações para atingi-las. Aqui é um exemplo, assim, ó. O paciente recebeu uma notícia que tem insuficiência cardíaca, né? Mas ela tem classes e tal. Quando essa doença for avançando, vai ter que se dar uma notícia difícil, né? Que essa doença avançou, que agora ele vai ter que usar oxigênio em casa, por exemplo. E aí você pode explicar quais sintomas ele pode ter em casa, quais as possibilidades de tratamento, o que ele pode fazer em casa, se não melhorar em casa, o que ele pode fazer, se ele for para o hospital, o que vai ser feito lá. Então, ele já vai ter uma consciência, ele vai se preparando para a próxima etapa, né? Ele e a família dele, tá? Então, a gente pode estabelecer metas, por exemplo, olha, coloquem uma barra de segurança no banheiro, iluminem melhor o banheiro, retirem esses tapetinhos, vamos trocar a cama por uma cama hospitalar que possa elevar a cabeceira, certo? A gente vai estabelecendo metas, tá? Não só relacionadas a cuidado físico, mas também mental, psicológico, psicoafetivo, espiritual, né? Metas, assim, algo para tornar o dia melhor, então, sei lá, ler um livro, ouvir uma música, isso também pode entrar na meta, tá? Isso aqui é um passo do processo de enfermagem, que é o planejamento, né? A gente faz histórico, a gente diagnostica, daí nós planejamos, estabelecemos nossas metas e depois a gente faz lá a intervenção e avalia, tá? Ó, verbalize disponibilidade para o cuidado. Então, deixar bem claro no final da conversa que você sempre vai estar ali disponível. Quando você não estiver ali, tem o seu WhatsApp, né? E o não abandono. Uma coisa que está crescendo muito é o telemonitoramento. Na enfermagem está crescendo muito, né? Tem a teleconsulta e o telemonitoramento. Telemonitoramento, pessoal, é quando o serviço de saúde disponibiliza para o paciente, para a família, um número para que ele entre em contato. Pode ser por via telefone ou por WhatsApp, né? No Brasil, alguns serviços fazem isso já. Na Espanha, quando eu fui para lá, o enfermeiro do pronto atendimento, ele tem o seu território de trabalho. Então, ele não é só enfermeiro daquele pronto atendimento. Ele cuida de um território daquele pronto atendimento. Então, eles têm uma escala. Então, um fica mais na atividade assistencial direta para quem está fisicamente no pronto atendimento e os demais ficam em um computador para o telemonitoramento. Então, por exemplo, se liga alguém com insuficiência cardíaca de um determinado território que está com falta de ar, ele abre o prontuário e ele verifica lá, olha, o senhor já tomou tal medicação, então agora tome, eu vi aqui que o médico prescreveu para o senhor não tem essa medicação, então eles dão um jeito de ou a família vir buscar, ou o serviço de saúde levar até a casa do paciente, ele vai dando instruções. E se essas instruções não surtirem efeito, daí essa pessoa pode vir ao pronto atendimento que a equipe vai estar esperando. Então, muitas dúvidas são resolvidas nesse telemonitoramento e a pessoa não precisa se deslocar, tá? Deixe claro como e onde encontrá-lo, né? E aí finaliza a conversa. Então, tem esse protocolo, tá? Vocês podem fazer um exercício de imaginar como que
que estão as comunicações aí de notícias difíceis por aí, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do cuidar nas últimas 48 horas. Claro, é difícil, assim, a gente saber que é 48 horas, mas é assim que a literatura coloca, né? A literatura coloca também o paciente moribundo, que é o paciente que está com status baixo já, né? Com vários sinais clínicos de decaimento orgânico mesmo, tá? Então, é isso que a gente vai ter que reparar, ok? Essa imagem, ela mostra um pouquinho dessa transição, né? Então, aqui do nosso o gestar, o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer como algo infinito, né? Muito interessante, tudo permeado com muito trabalho, ó, né? Então, aqui sempre tem trabalho, nascer dá trabalho, crescer dá trabalho, produzir dá trabalho, envelhecer dá trabalho, morrer dá trabalho. Então, a vida é muito permeada por isso, né? Pelo trabalho. Então, aqui eu coloquei essa imagem só para a gente lembrar que, às vezes, meus exemplos estão bem focados nos adultos e nos idosos, mas que a gente pode ter cenários como esse de processo de morrer em bebês, né? Em crianças, em adolescentes, em jovens. Então, isso se aplica a todas as faixas etárias, tá? Eu gosto muito dessa frase. Esse livro eu emprestei, não tenho como mostrar para vocês, mas é um livro de uma jornalista chamada Juan Didion. Ela perdeu o marido e um tempinho depois ela perdeu a filha. E é um livro muito importante que eu vou usar com vocês na próxima aula, que é sobre luto, né? Ela fala assim, ó, você se senta para jantar e a sua vida muda. É bem assim mesmo, né? Para quem passou já por perdas, né? Na família, de repente, sei lá, você tá num dia normal e de repente, em um minuto, a tua vida muda completamente. E a vida de toda aquela família vai mudar a partir dali. E nós, profissionais da saúde, vamos fazer parte da biografia desse final de vida. Então, a gente tem que cuidar muito com essas questões que vão refletir no luto dessas famílias depois, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns gráficos, só para a gente entender um pouquinho assim, né? Tem várias formas, o processo de morrer, ele se dá de diferentes formas. Para a gente entender quando que está próximo o processo de morrer, é fundamental a gente estudar a doença. Então, por exemplo, se eu trabalho em um hospital oncológico, eu vou estudar todos os tipos de câncer, todo o avanço, né, que é o estadiamento de todos os tipos, para eu compreender quando que essa pessoa vai estar mais próximo do processo ou não. No caso da insuficiência cardíaca, né, mesma coisa. Estudando a doença, eu sei que quem está na classe 4 está mais próximo, tá? Então, nesse sentido, tá? Então, olha aqui, ó, grupo 1. Doenças que são curáveis, mas podem causar morte. Então, qual que é uma doença que é curável? Mas a pessoa pode morrer, né? Veja, a gente está vivendo um exemplo agora do Covid, né? A pessoa pode ter o Covid e se curar, mas ela pode morrer. Então, no gráfico, daqui a pouco vocês vão ver o estilo dessa morte. Olha só, vamos procurar aqui o grupo 1. Tem a doença, tem a doença aqui, ó, o diagnóstico. Essa doença tem um tempo para transcorrer, e aí ou essa pessoa se cura ou ela morre. E isso normalmente costuma ser rápido, né? A dengue também é assim, rápido, tá? Aí voltamos aqui, ó, grupo 2. Doenças que causam uma morte precoce, normalmente antes da idade adulta, mas podem ter sobrevivências longas. Então, tem algumas doenças que, pelo histórico da fisiopatologia, a morte pode ocorrer antes da idade adulta. Pode, mas a pessoa pode ter uma sobrevivência maior. Então, vamos ver aqui o grupo 2, ó. A pessoa tem o diagnóstico e aí ela vai tendo um declínio, normalmente antes dos 20 anos, tá? Então, veja, se eu tô cuidando de um público jovem acometido por essa doença, eu sei que ela vai progredindo lentamente. Então, vou ter que estudar a progressão dela, os sinais de sintomas da progressão, para quando estiver próximo do fim eu estar ciente, tá bom? Voltando aqui, ó, grupo 3.
Doenças de agravamento progressivo sem cura possível. Então, olha aqui o grupo 3, ó. Se a gente for ver, há um declínio, né? Normalmente em pouco tempo também. Como que eu vou saber o tempo? Estudando as doenças, né? Então, poderia dar um exemplo de uma doença que tem esse declínio, que não tem cura, alguns tipos de câncer. Alguns tipos de câncer têm cura, né? Mas tem uma sobrevida baixa. Ou, para fugir um pouco do câncer, algumas doenças, por exemplo, daquele filme Óleo de Lorenzo, né? A adrenoleucodistrofia, ela é uma doença progressiva, é crônica, não tem cura, vai piorando e a estimativa de sobrevida é baixa, né? Então, eu tenho que estudar os sinais de progressão para quando estiver lá na progressão eu saber que o fim da vida está próximo, tá? E o grupo 4, ó, doenças irreversíveis, mas não progressivas, com muitos agravamentos e complicações, e com probabilidade de morte precoce. O que é uma doença irreversível, que não é... Ó, aqui até no grupo 3, pessoal, queria citar um outro exemplo, que é o caso da insuficiência cardíaca, desse grupo 3 aqui, da DPOC, do enfisema pulmonar. São doenças que elas não têm cura, né? E elas têm uma progressão. Como que eu vou saber que o paciente está mais no fim da vida? Estudando os sinais da progressão, as classes, né? Como eu peguei bastante com vocês na insuficiência cardíaca. Se a pessoa está definitivamente na classe 4, ela está mais próxima do fim, tá? Tem que ficar atenta. E aqui, ó, o grupo 4, então, né? As doenças irreversíveis, não tem volta, né? Mas não são progressivas, com muitos agravamentos. Aqui, ó, o 4, a gente pode dar um exemplo de um trauma, sei lá, alguma situação grave, que não tenha como reverter e que a pessoa melhora e piora, melhora e piora. Então, olha aqui, ó, tem o evento, né, o diagnóstico, ela piora, estabiliza, piora, melhora, estabiliza, piora, melhora, fica um tempo, daí vai declinando, né? Aí melhora, piora. Então, tem muitas doenças que têm isso, tá? Que não tem cura, não progridem, elas têm aquele cenário, mas tem uma piora. Dependendo do trauma, pode acontecer isso. Sei lá, dependendo de um acidente vascular encefálico, pode acontecer isso. A pessoa melhora, piora, melhora, piora, mas não tem como reverter, tá? Então, nosso papel, veja, a cada piora, a pessoa pode ter um desfecho de fim de vida. A gente vai ter que estudar muitos sintomas para estar sabendo. Então, veja, pessoal, alguém precisa dizer para a gente, enfermeiro, quando o paciente está no final da vida. Eu acho que é válido, né, essas explicações, o médico conversar com a gente conversar com o médico, mas se a gente estudar bem a doença e a história da pessoa, e os sinais e os sintomas do agravamento, a gente vai saber quando tá mais próximo, quando não tá, né? E quando a gente tiver dúvidas, claro, a gente vai trocar ideias com o resto da equipe. Mas isso não é uma coisa que o médico é exclusivo dele passar pra gente. A gente tem que estudar também, tá? Então, ó, atentar para, né, doenças incuráveis e progressivas. Toda doença que não tem cura, o desfecho pode ser o óbito. Precoce ou mais a longo prazo, né? Curto, médio ou longo prazo, não sei, vou ter que estudar a doença para saber, tá? Doenças progressivas, a gente pode citar DPOC, o enfisema, a insuficiência cardíaca, a cirrose, tá? São doenças que progridem, a gente sabe que progridem, que não tem cura. Então, o que eu vou ter que estudar? A fisiopatologia e o avanço dessa doença, os sinais que caracterizam o avanço, tá? Aliado a quê, pessoal? A aula anterior, né? Ó, queda do PPS, né? Aquela escala. Então, de repente, a pessoa tá numa insuficiência cardíaca na classe 4, mas tá com uma performance boa ainda, tá alegre, tá comendo, né? Agora, de repente, eu percebo uma queda no PPS. Não quer mais comer, né? Não quer mais conversar, só quer dormir, certo? Começa a piorar a falta de ar. Então, veja, aí eu começo a ter queda no PPS, isso é preocupante, tá? Provavelmente pode caracterizar fim de vida. E disfunção de órgãos, né? Então, veja, quando eu vou cuidar de alguém que tem uma doença que ameaça a vida, que é incurável, que é progressiva,
eu tenho que tentar me enquadrar nesses aspectos aqui. Muitas vezes quando a gente está trabalhando, a gente não conhece aquela pessoa com antecedência. Sei lá, chega uma pessoa com Alzheimer, né? Num pronto atendimento lá, com uma disfunção orgânica. Que disfunção pode ser essa? Uma hipotensão, certo? Mas ela tá no final da vida? Não sei. O que eu vou ter que saber? A fase do Alzheimer, se ela estava na fase inicial, moderada ou grave, e como que era o PPS dela antes. Ela conversava ou ela sempre estava nessa mesma situação, certo? Eu tenho que tentar ter uma ideia. E aí eu vou tentar verificar pelo meu julgamento clínico se esse momento da morte está próximo ou não, tá bom? Ó, então, sempre olhar para a pessoa e não apenas para a doença, né? Investigar como era aquela pessoa, a história dela e, claro, né? Também a história da doença. Então, ó, é um momento final mesmo, é como se a gente tivesse, eu coloquei essa figura da velhinha, né? Se apagando. Algumas vezes esse processo ele se dá muito rapidinho, outras vezes demora mais, né? Então, a gente tem que estar bem atentos. Então, aqui, pessoal, coloquei nesse slide alguns sinais e sintomas da disfunção orgânica, da disfunção de órgãos, que vai ocorrer no processo de morte e morrer, tá? No processo de morrer, tá? Essa disfunção, ela pode ocorrer em todos os órgãos ao mesmo tempo, ou em algum órgão específico e depois indo para os demais, tá? Isso é muito individual, muito particular, não tem uma regra. Então, a gente tem que examinar todos esses sistemas, tá? Então, aqui, ó, no sistema cardiovascular, o que vai acontecer, pessoal? Colapso, né, da bomba circulatória. Então, o coração, ele vai ter alteração no seu funcionamento. Veja, o que eu vou ter de sinal e de sintoma? Tudo que for decorrente de falhas na ejeção, na contração do coração. Então, pode ser taquicardia no início, bradicardia depois, pode ser hipotensão, pode ser arritmias, né? Pode ser até dor torácica também, tá? Pode ser falta de ar, né? Cianose, tudo que vai decorrendo disso. Aquele suor mais frio, tá? Tudo que vai sendo decorrente dessa disfunção do sistema cardiovascular. Ou pode ser do pulmão. Então, ó, quando a pessoa está em processo de morrer, o organismo reduz a absorção do oxigênio. Então, veja, mesmo que ela esteja respirando, mesmo que eu coloque a máscara, a névoa lá de oxigênio, ou mesmo que ela seja entubada, o corpo dela, quando entra em processo de morrer, ele não absorve esse gás, né, o oxigênio. Então, veja, mesmo suplementando, o organismo não vai absorver. Olha que interessante, né? Então, a pessoa vai ter sinais de falta de ar, de esforço para respirar, principalmente aquelas respirações mais intensas, né? Então, respiração de Kussmaul, de Biot, bem frequente, né? Até às vezes com respiração mandibular, assim, ó, né? Pode acontecer, tá? E cianose central ou das extremidades também, ok? Então, aqui eu até queria comentar algo que tá lá mais para frente da aula. Se no processo de morrer o organismo do indivíduo já entrou nesse processo e ele não está absorvendo oxigênio, a intubação, na verdade, ela só prolonga um desfecho que vai acontecer de qualquer forma. Porque na intubação a gente vai ofertar oxigênio com uma determinada pressão, mas se o organismo não absorver, a pessoa vai a óbito do mesmo jeito, tá? Então, veja, processo de morrer, a gente pode fazer uma analogia ao nascimento, ao processo de nascer. Depois que uma criança está encaixada ali, que está dilatada, e que a mulher está fazendo aquela força para expulsão, a criança nasce, né? Não tem como ela voltar para trás, certo? Então, isso é bem importante. Nos rins, o que pode acontecer? Ó, reduzir a diurese e aumentar a ureia e a creatinina no sangue. Então, o paciente ele vai começar a ter o funcionamento renal alterado. Mas veja, se eu já sei que o paciente entrou em processo de morte e morrer, pela história dele, pelo avanço da doença, não faz sentido ficar coletando exame para verificar isso, tá, pessoal? Então, tem que deixar a pessoa em paz, né?
Ó, medula óssea reduz a produção de todas as células, tá? Então, pode acontecer nos últimos dias ali da pessoa ter plaquetopenia, ter anemia, tá? Sistema nervoso central. Então, reduz também, pessoal, o nível de consciência. A gente vai ver o fluxo neurológico, né? Então, há uma redução também do nível de consciência. A gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. E o fígado, ó, pessoal, tem alteração na coagulação, retém líquido na veia porta, então a pessoa pode ficar com edema, né? Pode ficar equitérica, pode ter sangramento, aumenta a amônia no cérebro, então a pessoa pode ter confusão mental, delírio, né? Então, todas essas coisas podem acontecer. Alguns vai acontecer num determinado órgão e vai afetar os outros, outros vão ter manifestações em todos esses órgãos, tá bom? Uma coisa muito simples que a gente tem para nos auxiliar, pessoal, a identificar é os sinais vitais, né? Os sinais vitais alterados, tá? Já vamos falar mais sobre isso. Então, aqui, ó, nas últimas 48 horas, vou avançar e já volto. A gente tem aqui um fluxo, pessoal, clínico comum do morrer, né? Morte, assim, sem muita intervenção, tá, pessoal? E um curso clínico mais incomum. Então, o que é comum a gente observar? Primeiro, da parte neurológica, uma sonolência. Então, como que é essa sonolência? De repente, a pessoa, ela tá ali dormindo, ela pode até buscar a posição fetal, caso ela consiga, né, se mexer, e ela vai ficar com o olhinho fechado. Mas, se você chamar ela, ela te responde. Mas ela fica tão fadigada que ela pode te responder até de olhos fechados, tá? Então, esse é um primeiro sinal. Então, vamos pensar. De repente, a pessoa lá com a insuficiência cardíaca, ela tá assim, com esse soninho, né? E não me responde. Veja, nem sempre é processo de morrer. Ela pode estar desidratada, que também pode dar sono. Então, veja, a gente tem que estar por dentro do caso da pessoa, tá? Mas, veja, tá sonolenta, se mexe um pouquinho, mas fica a maior parte do tempo sonolenta. Depois ela passa por uma letargia, dela já quase não se mexe, né? Passa muito tempo na mesma posição. Depois passa para o torpor, pessoal. Então, nessa fase, a pessoa ela não fala mais. Ela te escuta, mas ela não fala mais. Então, veja, a gente tem que estar muito atento, porque quando a pessoa entra nesse soninho, é a hora de fazer as despedidas, né? Porque ela consegue ainda abrir o olho, ela consegue falar, ela consegue ouvir. Depois que ela entra no torpor, ela não fala mais. Ela ouve, tá? Mas não fala. Depois ela entra no estado semicomatoso e depois vem o coma. Então, no coma, ela não ouve e não fala mais, tá? E aí, o processo vai se desenrolar. No fluxo incomum, o que pode acontecer, pessoal? A mesma coisa, né? A sonolência, a letargia, o torpor, só que permeado por agitação, por confusão, por alucinação, por delírio. O que contribui para que isso aconteça, né? A permanência no hospital, né? Faz, às vezes, alteração de comportamento, delírio. Uso de algumas medicações, o próprio oxigênio, tá? Então, são fatores que podem contribuir para esse fluxo mais incomum, tá bom? Aí, pessoal, em relação aos sinais clínicos que a gente pode observar, então, ó, a pessoa busca maior restrição no leito, porque, veja, ela está se preparando para se desligar da vida biológica. Então, seria muito contra a natureza ela ficar se mexendo. Claro, algumas pessoas ficam agitadas, né? Até por medo. Então, isso é um sinal de sofrimento, a gente tem que fazer uma intervenção. Mas nas horas mais críticas, né? Próximas ali, há realmente essa restrição, a pessoa fica mais quietinha, tá? Aceitação mínima de fluidos. Então, se oferece água para a pessoa, ela não quer. Se oferece alimento, ela não quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a família não estiver bem esclarecida, e a enfermagem também não, pode ser que a enfermagem peça para o médico passar uma sonda, né? Falei, doutor, eu não posso passar uma sonda lá no paciente, não está comendo. Então, veja, quem é que precisa de uma sonda para alimentação,
nos últimos dias de vida? Ninguém, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco com as nossas condutas, ok? Não aceitação de medicamentos por via oral. Então, você vai querer dar um comprimido, alguma coisa, a pessoa não vai engolir, vai ficar parado, tá? É o fisiológico, o organismo dela está se preparando para esse desligamento. Então, o que a gente pode fazer? Conversar com o médico para que ele passe essas medicações para outras vias, né? Pode ser via endovenosa, intrasubcutânea, né? A hipodermóclise, que é aquele acesso subcutâneo, né? Muito usado, tá? Mas evitar punções dolorosas nesses momentos, tá? Então, ó, fraqueza e fadiga extremas, a gente já viu que pode acontecer, né? Redução do volume intravascular. Então, como o volume de sangue dentro dos vasos vai reduzir, no início vai ter taquicardia, só que depois a gente vai vendo uma bradicardia, tá? A gente vai ver talvez uma arritmia, né? A gente vai ver que a pressão vai começar a baixar, as extremidades vão ficar frias. Então, isso vai ter um fluxo. Agora, vocês imaginam numa UTI, onde quando a pressão começa a baixar, entra uma droga vasoativa, aumenta aquela pressão. Prolonga esse processo, mas ele vai acontecer, tá? Se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer, tá? Outra coisa, pessoal, a disfagia, então o paciente não vai engolir e ele pode fazer esse barulhinho que algumas literaturas chamam dead rattle. Então seria aquele ronquinho assim, ó, né? É o barulho do ar, né? Entrando em contato com o líquido que fica paradinho ali nos pulmões, tá bom? Como o coração não está funcionando muito bem, acumula um pouquinho de líquido no pulmão e quando o ar passa por ali faz esse barulho, tá? Pode acontecer da mucosa oral ficar seca, porque às vezes a boca fica aberta, né? Então pode ocorrer, então a gente tem que ter cuidados de enfermagem em relação a isso, né? O paciente então pode entrar nesse estado de semicoma. O semicoma ele ainda escuta um pouquinho, né? Mas não se mexe, não fala. Pode ocorrer o livedo reticulares, que é a pele tipo mármore. Então, na pele aqui do tórax, é possível visualizar as veias, né? Bem azuladas. A gente só não consegue ver muito nas pessoas de pele muito escura, tá? Mas mesmo nas pessoas morenas e até nos negros que têm um tom de pele mais claro, dá para ver. Alteração da consciência, então é aquilo que a gente comentou, né? Ou no curso comum do sono, da letargia, ou no incomum com agitação, né? A respiração lenta e irregular e a respiração mandibular, que representa até o peixe fora d'água, né? Os livros trazem essa fase como a fase de agonia. E eu compreendo super esse termo, porque é a fase agônica, né, do morrer, quando ocorre esse barulhinho, tá, da respiração mandibular. Esse barulhinho, ele ocorre justamente pela passagem do ar que entra em contato com o líquido que está acumulado. Mas é uma fase muito agoniosa, né, para quem está vivenciando ali. Então, em muitos casos, nesses momentos, se o paciente ainda está consciente, ele pode estar consciente ainda, pode estar falando. Às vezes a família e o paciente, né, a equipe entram num consenso para fazer uma sedação, tá? Outras pessoas não desejam a sedação, preferem que o processo se desenrole sem a sedação. O que a gente tem que avaliar nessa fase agônica? Se a pessoa já entrou em coma, ela não tá mais consciente do processo, tá? Mas se ela tá consciente, a gente tem que avaliar se ela não tá em sofrimento, tá? E pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer incontinência fecal, um pouco tempo antes de liberar os esfíncteres, né? Urinária e também anal, certo? Então, esses são alguns sinais que a gente pode ficar atento. E os sinais vitais, né, pessoal? Eles são muito, dizem muito para nós sobre esse processo, tá bom? E essa frase eu gosto muito dela, né? Tá num livro do Franklin Santana sobre cuidados paliativos. Ele é um médico lá de Salvador. Ele fala assim, ó: instala-se uma suave ausência de vida
no lugar da súbita presença de morte. Então, assim, sabe, quem já cuidou de pacientes agônicos vai entender isso. Ele tá tão mal, a pessoa tá tão mal que você pensa, nossa, hoje essa pessoa vai morrer. Só que aí você chega no outro dia, a pessoa tá lá. Porque tem muito barulho, tem muito ruído, né? Esforço para respirar e tal. Mas quando esse momento tá próximo, isso tudo cessa. Tudo cessa e vem um silêncio pacífico, né? Como ele coloca no livro dele. É um silêncio tão grande, pessoal, não tem nem o ruído respiratório, que o nosso pensamento, ele inverte. Antes era, ai meu Deus, ele vai morrer. Agora é assim, nossa, eu acho que ele morreu. Aí você vai fazer a ausculta, verificar sinais vitais e o coração ainda está batendo, né? Então acontece isso, esse silêncio, né? É um momento muito forte, muito marcante. Eu considero esse momento muito sagrado, né, para quem está vivenciando esse processo, tá? Então a gente tem que procurar se atentar para esse momento e ficar ali ao lado dos familiares, tá bom? E aí, pessoal, nessa hora, né, é importante a gente estar bem perto da família, porque para algumas pessoas há uma tendência da família não tomar decisão, a querer ficar ali o tempo todo. Então a gente tem que ter muita habilidade nessa hora. Como que a gente vai agir nessa hora? Seguindo aquele protocolo, né, para a comunicação de más notícias, mesmo que eu não dê a má notícia, mas eu vou estar junto, tá? E aí, pessoal, respeitar a dignidade, aceitar, né, primeiro, né? Na iminência da morte do outro, 2 princípios são fundamentais, ó. Aceitar que a finitude faz parte da natureza humana, não só da natureza humana, da natureza, né? As plantas, animais, acontece isso também. Ter respeito pela dignidade das pessoas, não só da pessoa que faleceu, mas da família dela, né? Que merece todo o respeito e toda a dignidade, tá? Às vezes tem um familiar só ali e ele paralisa, não está conseguindo saber tomar decisão. Então você pode ajudar ele a escolher um procurador. O que é isso? É uma pessoa que vai tomar as decisões. Nem sempre quem está cuidando junto ali do paciente é quem vai tomar a decisão. Então pode ser assim, chame meu irmão que ele vai fazer os procedimentos legais, vai avisar as pessoas. É importante, pessoal, que esse procurador ele seja escolhido até com antecedência, tá? Para que na hora do ocorrido a gente já possa acionar quem de direito, tá bom? Nessa hora também é importante discutir tudo aquilo que foi combinado com a pessoa, tudo que ela queria, tudo que ela não queria, não só nessa hora, né? Antes dessa hora também. Tá? E como a tendência de alguns familiares é não tomar decisão, a gente vai ajudando nesse processo. Se vocês fizerem uma reflexão nas nossas UPAs aqui em Curitiba, quem faz todo esse processo é o enfermeiro. Então, o médico, ele dá o diagnóstico, né, do falecimento da pessoa. A partir de então, todas as providências são tomadas pelo enfermeiro. Comunicação de tudo, pessoal, né? Conversas, apoio aos familiares, preparo do corpo, atendimento à funerária que vai chegar, orientações sobre aonde essas pessoas devem levar a certidão de óbito, né? O atestado de óbito, tudo isso é o enfermeiro que faz, certo? Eu coloquei esse desenho aqui porque na próxima aula a gente vai falar sobre luto, né? Então, ter muito cuidado em todo esse processo, com todas as nossas ações, porque faz parte do processo de luto que os familiares revisitem na sua memória tudo o que aconteceu naquela semana, naquele dia, principalmente em detalhes, né? Então, a enfermagem costuma, por exemplo, tirar todas as roupas da pessoa, todos os pertences e colocar em um saco de lixo. Então, a Ruande John, ela narra isso, né, no livro dela. O marido faleceu, foi numa emergência, eles iriam jantar e quando ela foi pegar a sopa que ela estava fazendo, quando ela voltou, ele estava em óbito na mesa, né? E aí foi feito atendimento na casa dela, depois ela foi para o hospital. E no livro ela conta em detalhes, ela revisita na memória, em detalhes,
todos esses acontecimentos. E uma das coisas que ela narra é que lá no hospital eles tiraram a roupa do marido, os pertences, a carteira, etc., e colocaram num saco de lixo infectante. E ela descreve tudo o que estava escrito no saco. Substância infectante, que tinha um símbolo. Ela foi até procurar o que era aquele símbolo. Então, olha que difícil saber que colocaram os sacos de os pertences em um saco de lixo, né? Então, veja, para nós, isso faz parte da nossa rotina. Pega um saco, coloca lá. Então, assim, olha como a gente tem que ter cuidado, né? Até nesse momento. Quem sabe escolher um saco mais neutro, né? Preto, alguma coisa, não sei. Ter uma certa humanização de todos os detalhes que envolvem esse processo, tá bom? Coloquei algumas fotos do hospital lá da Espanha, pessoal. Então, esse é um hospital de cuidados paliativos, né? Não é só de cuidados paliativos, é geral e também de cuidados paliativos. Então, a gente ia andando pelo corredor, várias fotos, assim, retratando o processo de morrer. Achei isso muito interessante, porque isso não é comum da gente encontrar por aqui, né? A morte é um assunto mais interditado, então ninguém coloca muitas imagens disso, né? E lá, ao contrário, muitas imagens, né? Coloquei só algumas. Esses quadros eram imensos, assim, tipo do tamanho de uma pessoa. Então, não tinha como a gente passar pelo corredor sem olhar isso e sem refletir de alguma forma, né? Não sei dizer se isso é bom, se isso é ruim, mas ao mesmo tempo não interdita o assunto, né? Não interdita, torna ele mais público, tá? Aqui, pessoal, é um posto de enfermagem, né? O que eu senti lá, a gente é muito mais organizado, assim, no ponto de vista de controle de infecção, né? Mas todas essas plaquinhas que vocês estão vendo aqui colocadas, né? Essa rosa, são plaquinhas que as famílias fazem em agradecimento à equipe pelos cuidados no fim da vida. Então, mostrando que realmente foi possível essa conexão. Então, eles deixam registros ali de memórias. Então, você lendo, tem registros muito legais, tá? Eles deixam presentes, lembranças, por exemplo, essa arvorezinha. Você vê aqui as balinhas para o familiar. Então, sempre tem muito carinho ali, né? Da equipe e das famílias também, tá? Aqui, pessoal, é uma cozinha. Na outra parte da cozinha tinha o fogão, só para os familiares. Então, nós temos muito mais restrição nessa questão, né? Então, lá, os familiares, eles podem trazer comida de casa, esquentar aqui no micro. Claro, a equipe sempre orienta, né? O que é melhor trazer, o que é melhor não trazer. Mas eles podem esquentar, eles podem guardar coisas aqui. Eles têm uma geladeira só para eles. Até a enfermeira estava me mostrando, ó, iogurte que eles trazem de casa, leite, água, o que eles quiserem trazer, tá? Não tem muito essa restrição, tá? Aqui eu até coloquei, ó, a enfermagem deixa canudo ali, isso aqui é um espessante ou suplemento, é tudo bem à vontade, assim, sabe? Não é restrito, tá? Aqui é um hospice, tipo como se fosse uma hospedaria bem no centro, né, onde as pessoas ficam com vários níveis de dependência, desde independentes, semidependentes e dependentes. Daí nas outras aulas eu vejo se eu consigo colocar mais alguma fotinho para vocês. Então, pessoal, nessas últimas 48 horas a gente precisa também controlar sintomas, né, e trazer o maior conforto possível. Eu acho que manter um ambiente agradável, silencioso, é bem importante, né? Avaliar as necessidades espirituais, então, novamente, se não precisa da companhia de alguém, se quer alguma figura religiosa, tá? Tá bem atento a isso. Avaliar as necessidades psicológicas, coloquei um monte de asterisco, né? Porque a parte psicoafetiva, né, como a gente comentou. E avaliar as necessidades sociais também. Às vezes a pessoa não tem um local para sepultar, não tem uma roupa para colocar. Tudo isso, então, são providências também que a gente tem que verificar, tá? A maior parte dos hospitais tem assistente social que faz isso, né? Mas em alguns lugares não tem. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, o que pode se tornar difícil nesse processo, né? Ó,
Desequilíbrio financeiro, então, às vezes a família, além de estar passando por isso, não tem dinheiro, tá? Então é um problema sério. Dificuldade da pessoa em aceitar cuidados, né? Então, isso ocorre muito, por exemplo, às vezes um pai tá falecendo e não aceita que o filho fique ali para não ver a sua intimidade. Então, a gente tem que estar atento a esses conflitos, tá? Ó, história e elaboração de perdas anteriores, né? Que é a nossa relação com o apego que a gente tem às pessoas. Então, isso pode tornar esse processo mais difícil, tá? E até nossa própria crença em relação à morte. Tem vários estudos sobre diversas religiões que enfatizam que quem acredita, né, na ressurreição e também na reencarnação tende a lidar melhor, né? Não é uma regra, mas há uma possibilidade de ser melhor, tá? Ó, o momento em que a morte ocorre no ciclo da vida. Então, esse é um dificultador. Quanto mais jovem for a pessoa, mais difícil vai ser para as pessoas que estão junto ali. Então, uma criança, um bebê, sempre vai ser mais difícil para quem está ali, tá? Inclusive para a equipe, tá? E ó, a morte súbita também. Sempre pode ser mais difícil, né? Porque dificulta o processo de luto, tá? Luto a gente vai falar na próxima aula. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, tá bom, pessoal? Obrigada.